Ninguém nem arrisca olhar do lado. Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima. Cadê o bispo Nunes? Então acabou, não tem nem aqui em cima tem gente bonita. Ah, tá ali, pronto. Eu falei que se não tivesse ninguém bonito lá, era só olhar para cima e eu lhe procurei. É o nosso Bill Clinton, né? Deus abençoe o senhor. É um prazer estar aqui na sua igreja, um prazer estar aqui nessa linda festa, revendo os irmãos e saber que Jesus tem feito uma grande obra nesse lugar. E Ele vai falar conosco nessa noite. Alguém trouxe Bíblia? Então, abra sua Bíblia comigo. Na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo é o de número 2. E o versículo é o de número 9. Deus está aqui. Aleluia! Glória a Deus! Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Eu vou ler de novo para ver se esse versículo entra no seu coração. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Feche a Bíblia, coloque na cadeira aí no banco e fique de pé, por gentileza. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado e aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos e nós entendemos que dentro de alguns minutos esta igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria, os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, Senhor, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasga o céu sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz amém. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. A noite de hoje será uma noite especial. Se eu conseguir transmitir para vocês o que está no meu coração, eu acredito que muitos dos senhores e das senhoras terão uma noite especial quando forem para suas casas. Correrão o risco de serem visitados por Deus na madrugada. Eu não sei se você ainda acredita que Deus fala, que Deus faz. Então, se você acredita que Deus fala, o que Deus faz, comece a abrir a sua alma para receber o que Deus tem para falar conosco aqui. Eu sirvo a Jesus desde criança. E desde que eu entrei em uma igreja evangélica pela primeira vez, eu fiquei assustado. Assustado no bom sentido. Eu me lembro que sentei do lado de um rapaz no culto, e o rapaz chamava-se Márcio Sestari. Foi ele que me levou para a igreja naquele culto.
E o Márcio era muito pobre, simplório, era banguelo para ajudar. Era uma pobreza, nós vivíamos num bairro muito, extremamente pobre, abaixo da linha da pobreza. E ele me convidou para ir ao culto, e naquele culto, enquanto eu prestava atenção, ou tentava prestar atenção no culto, o Márcio era muito fervoroso. Então ele fechava os olhos, ele levantava a mão, ele dava tapa no banco, ele me dava cada susto, eu quase saía correndo. Ô, glória! No fim do culto eu perguntei para ele se a mãe dele tinha uma floricultura. E ele perguntou por quê. Eu falei, você passou a reunião inteira falando samambaia, samambaia, samambaia. Que samambaia é essa? E ele falou, não, isso não é samambaia não, isso é língua estranha. Eu falei, é estranha de verdade, porque eu nunca vi isso. Aí no fim do culto ele abriu a Bíblia e me mostrou Atos capítulo de número 2. E aquele texto entrou na minha alma. Entrou tanto na minha alma que eu decorei aquele texto e nunca mais esqueci. Quando a Bíblia Sagrada diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam sentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu que sempre gostei daquilo que é místico, todo ser humano tem uma paixão por aquilo que é oculto. Não sei se você sabia disso, principalmente nós da América Latina. O brasileiro, principalmente, ele é extremamente místico. Ele gosta de crendices. Pode ver que as igrejas que mais crescem no nosso país, as igrejas pentecostais ou neopentecostais, são igrejas que sempre acabam doando algum tipo de amuleto. Uma rosa, uma água, um paninho. E eu não estou criticando, porque a minha Bíblia Sagrada dá ampla margem para as pessoas fazerem isso. O lenço de Paulo era colocado sobre os doentes eram curados. A sombra de Pedro curava. Moisés um dia mandou jogar um pedaço de madeira numa água que estava amarga, que estava envenenada, e aquele pedaço de madeira adoçou a água. Então, são inúmeros os textos da Bíblia onde atos proféticos funcionavam como um elo de ligação. Mas essas igrejas crescem muito no nosso país porque o brasileiro, sendo católico, ou de uma origem católica, ele é extremamente místico. E eu nunca fui diferente. Sempre fui místico. Sempre gostei de coisas extraordinárias. E de repente eu me achei dentro de uma igrejinha pequena, onde a maioria dos crentes era analfa de pai, e o resto era beta de mãe. Era todo mundo analfabeto. Todos os pregadores da minha igreja só tinham 2 dentes na boca. Era o zagueiro e o atacante. Era uma tribulação. Quando eles iam pregar a Bíblia Sagrada, eu tinha crise de riso. Que eles diziam, vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo. Quando estava inspirado, dizer, vamos abrir a Bíblia no livro de Genésio. Um dia eu vi o irmão Ovidio Ramos, um velho pregador, dizendo assim, vamos abrir a Bíblia aqui no livro da profeta Joana. E não existe Joana na Bíblia, não como profeta. E uma irmã disse, o irmão Ovidio não tem profeta Joana na Bíblia não. Ele disse, vai ler a Bíblia, mulher. Joana é aquela que o peixe engoliu. Era Jonas. Mas ele era tão ruim de leitura que ele conseguia ler Joana na Bíblia. Então eu fui criado nesse ambiente, mas o ambiente, o que faltava em intelecto, sobrava em inspiração. O que faltava em anéis de formatura e cultura, sobrava em experiência e poder. Mais tarde, lendo a Bíblia Sagrada, descobri que o povo sempre, quando vê um homem ou uma mulher tomado pelo Espírito do Senhor, tentam logo medi-lo pelo seu conhecimento. Paulo, quando pregava na igreja de Corinto, ele trouxe uma palavra tão poderosa em um culto, que os membros da igreja, no final do culto, começaram a aplaudir Paulo, darem beijos nele, disseram assim, o senhor deve ter aprendido aos pés do doutor Gamaliel. E Paulo diz, eu aprendi aos pés de Gamaliel, eu estudei na Universidade de Jerusalém. Mas o que aconteceu aqui hoje não tem nada a ver com conhecimento humano. Aleluia! Tudo que vocês viram acontecer aqui foi em demonstração de Espírito e poder de Deus. Revelação profunda. Ora, se existe um poder, se existe uma unção, se há uma autoridade sobre-humana, se essa autoridade está na Bíblia e ela pode ser dada a nós, seres humanos, por que não buscarmos? Por que não acreditarmos? Por que
que tentarmos resolver as coisas na força do nosso braço? Por que não voltamos no tempo quando delegacia de crente tinha outro nome? Chamava-se círculo de oração. Sabia disso? Você entendeu o trocadilho ou não? Delegacia é um lugar onde você vai dar queixa. Então eu venho de uma época que quando algum crente tinha algum problema, a irmã apanhava do marido, o patrão humilhava o empregado, ninguém ia na justiça do trabalho, ninguém ia na delegacia. Os crentes iam para o culto do ciclo de oração e chamavam aquelas irmãzinhas de coque na cabeça e dizia: ora por esse nome aqui, porque a coisa está ruim. E não é que elas davam queixa no céu e o eterno se levantava no céu para resolver esses problemas. Quem cresce num ambiente como esse, a sua vida é completamente transformada. E eu gostaria muito que nesta noite, meu bispo, Deus me desse esta graça para trazer a sua mente cativa ao que eu estou pregando, para que quando este culto terminar, você não saia por aquela porta só dizendo: nossa, o pastor tem muito conhecimento, mas que você saia por aquela porta dizendo: eu vi Deus falar e operar do meu Senhor. Amém? Respire fundo e dê glória a Deus. Quando você começa a ter uma vida como a minha, que prego desde criança, prego desde os 13 anos, hoje eu tenho 44, são 31 anos com esse livro na mão, lendo, comendo, devorando, estudando. Você acaba tendo experiências e o seu conhecimento em Deus, ele se exacerba, ele cresce. E então eu comecei a fazer comparações com a vida cotidiana. E eu descobri que acontece na nossa vida exatamente aquilo que a própria ciência diz. Existe uma ciência, que é a ciência que estuda a mente humana. Ela pode ser chamada de psicologia, ou de psiquiatria, ou neurolinguística. É uma ciência que estuda a psique, a mente do ser humano. Freud, o maior psicanalista da história, o pai da psicanálise, um austríaco, ele fez um estudo baseado na vida do ser humano e ele chegou à seguinte conclusão: tudo que uma criança vê, ouve e sente de 0 a 7 anos, e depois na segunda fase, de 7 a 12 anos, vai fazer com que o caráter da criança seja desenvolvido a partir disso. Ou seja, tudo aquilo que um ser humano ouve, vê e sente no início da sua vida, no ambiente onde ele é criado, tudo isso passa a ser parte da existência dele. Ou seja, boa parte do que você é hoje é herança de tudo que você viu, ouviu e sentiu na sua primeira infância. Os traumas vêm disso, as crises vêm disso. Os seres humanos são catalogados por causa dos seus sentimentos, dos seus temperamentos. Uns são sanguíneos, outros são coléricos, outros são tímidos, outros são fleumáticos. Alguns são coléricos depressivos, como eu sou. Então, o que é um colérico depressivo? É como quase que um bipolar. Ele ama e odeia com a mesma intensidade. Ele está sorrindo e instantaneamente ele está chorando. Não sei se você conhece alguém assim. Pessoas assim não são fáceis. Aliás, parece que Deus só usa gente assim. Deus só usa gente anormal. Deus tem dificuldade de lidar com pessoas que são extremamente racionais. Deus ama gente maluquinha de pedra. Deus ama gente desequilibrada. Então, se tiver alguns desequilibrados aqui, por favor, enche esse lugar de adoração, porque nós vamos fazer o sábado. Que alegria ver aqui a pastora Lisa. Meu abraço ao seu esposo. Foi aniversário dele semana passada, né? Pastor Alex. Sobrou bolo. Então eu creio, Jesus, eu creio. Pois bem, se Freud ensinando isso, e todos os seres humanos aprendem e seguram isso, e hoje isso é uma ciência, eu posso também transportar isso para o mundo espiritual. Porque existem dois tipos de seres humanos no mundo. Existem aqueles que nascem uma vez, e existem aqueles que nascem uma segunda vez. Aqui dentro, nessa noite, possivelmente eu tenha a segunda raça, de homens e mulheres que nasceram de novo. Alguém aqui nasceu de novo? Então vou falar de novo, vou tentar explicar. Eu disse que existem dois grupos de seres humanos quando Deus olha do céu. O primeiro grupo é de homens e mulheres que nascem uma vez, e o outro é o grupo de homens e mulheres que nasceram de novo. Pergunte para mim, qual a diferença deles, pastor? É da água para o vinho. E já explico. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele fala assim: eu encontrei dentro da igreja de Corinto 3 tipos de homens. E quando ele diz homem, é no sentido genérico da palavra, humanidade, seres humanos. Ele diz: eu encontrei o homem natural, eu encontrei o homem carnal
e eu encontrei o homem espiritual. Capítulo 2 e 3 da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Se você traçar os olhos, você vai ver Paulo dizendo isso. Eu não vos falei como a espirituais, porque vós sois carnais. Há entre vós um homem natural que não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então Paulo catagola dentro de uma igreja como essa 3 tipos de pessoas. É por isso que as reações num culto como esse são adversas. Você já percebeu que durante o culto tem gente que já está chorando, falando em línguas, e tem um grupo de pessoas ali fora que não, atrás que não param de bater papo, as garotas, né? Elas não estão nem ouvindo o que eu estou falando, porque não param de conversar uma com a outra. Ali atrás tem outras pessoas que não soltam o celular por nada. Em compensação tem gente que já deu glória a Deus. Você entende? Por que nós temos essa diversidade? Porque nem todos aqui dentro são espirituais. Alguns são carnais. E pior, tem alguns que são naturais. Os naturais eu não posso falar muito deles. Pergunte por quê? Porque são naturais, nasceram uma vez só. São pessoas que não são evangélicas e vêm visitar o culto. São atraídas pelo convite, pela propaganda, pelos amigos, pela família. Eles vêm, sentam no nosso meio, o fogo está caindo e eles estão parados, parecendo uma coruja que presta atenção, que só. Tem gente chorando, transpirando, e as pessoas ficam, que coisa é essa? Por que essa pessoa não entra no mesmo espírito que nós? Porque são naturais. Eles nunca vão compreender isso aqui. Porque isso aqui não é para pessoa natural. Isso aqui não é para homem. Se houver entre nós alguém que não é crente, que não é evangélico, que é natural, eu quero já de antemão lhe pedir desculpas, porque eu não tenho uma pregação para você, porque esse culto não é evangelístico. Isso aqui hoje será transformado em um quartel-general, porque pintado já está lá fora. Então que Deus hoje venha equipar os soldados aqui dentro com armamento pesado para encararmos o dia. Então ao homem natural eu só peço desculpas, porque possivelmente você não vai entender bolhufas do que eu falar aqui dentro, porque você nasceu uma vez só. Todavia, existem aqui homens e mulheres que nasceram de novo. E esses homens e mulheres que nasceram de novo deixaram de ser naturais. E aí eles deveriam ser só espirituais. Mas infelizmente Paulo falou, tem uns que mesmo nascendo de novo, não são naturais, mas também não são espirituais. Eles são carnais. Ai, Jesus. O que é o crente carnal, pastor? Não é aquele que você conhece. Tem a língua maior do que a gravata do pastor. Termina o culto, ele reúne com a turminha dele, ele arruma defeito em tudo. Ele consegue achar o desafinamento da voz do grupo de louvor na segunda estrofe do terceiro hino. Ele consegue ter uma memória que é um gênio para gravar coisa ruim. Mas ele não consegue lembrar de nada do que foi falado na presença de Deus aqui dentro. O crente carnal é aquele que diz assim, não, os pastor pega leve, que se eu falar muito eu vou embora, porque aqui na minha veia eu tenho sangue de... Aí você escolhe a sua raça. Uns falam sangue de baiano, outros sangue de nordestino, outros sangue de alemão. E eu, como sou um crente, Jesus vem te dar um conselho. Tira esse sangue da sua veia e bota o sangue de Jesus aí dentro. Porque senão você nunca vai entender o que acontece aqui dentro. O crente carnal, ele não consegue ser ovelha, ele vira um bodezinho miserável. E às vezes, quando ele não se transforma em bode, ele vira uma girafa. Aí é uma desgraça, pior ainda. Pergunte por quê? Girafa é aquele animal que só come coisas aqui em cima, só come frutos no alto. Mas nessa noite eu não trago comida para girafa, eu trago só para a ovelha. E a ovelha que quiser comer comigo vai ter que colocar a cabeça no pó. Bota no pó para comer aqui embaixo. Então o crente que é carnal é aquele que pensa que é, mas não é. Pensa que tem, mas não tem. A Bíblia está cheia de exemplos desse. Quer ver? A Bíblia fala que houve 7 filhos de um homem chamado Sebas. Sebas era um sacerdote de Israel. Era um homem santo e que temia Deus, que agora caminhava pelo caminho do cristianismo. Os filhos deles foram assistir uma pregação do apóstolo São Paulo. Saíram cheios do Espírito Santo. Viram Paulo pregar e falaram, nós também vamos pregar igual ele. Quando eles estão andando no meio da rua, cruza com eles um homem endemoniado. Os 7 perceberam que o homem estava possesso por espíritos malignos. Os 7 cercaram o endemoniado, apontaram o dedo para o endemoniado. O demônio já estava quase pedindo água. Quando os 7 foram expulsar, falando assim, nós te expulsamos no nome do Deus de Paulo. O demônio que já ia saindo voltou, olhou para eles, como é que vocês estão me expulsando? No nome do Deus de Paulo. Olha o que o diabo disse para eles, eu conheço a Paulo. Eu também conheço Deus
Deus de Paulo. Mas vocês, quem sois vós? O crente carnal é assim, ele pensa que tem, mas não tem. Ele pensa que está, mas não está. Ele pensa que é dono de todo conhecimento. Ele é um cri-cri. Ele vê qualquer pessoa pregando e cantando e diz: ah, se fosse eu com aquele microfone na mão. Se fosse você, não está virando nada também. Porque não era para você estar aqui, porque essa igreja não é dominada por homens. O dono dela é o Senhor quem exalta e coloca as pessoas. Então Paulo disse: é o crente carnal, eu não posso falar coisas fortes. Eu sou obrigado a dar para eles leitinho. Porque se eu der uma comida forte, o estômago deles vai zangar e eles vão passar mal. Mas aí Paulo diz: graças a Deus que há entre vós homens e mulheres espirituais. Porque o espiritual discerne as coisas do Espírito de Deus. Então ao homem natural já pedi desculpa, ao crente carnal já desci a ripa. E agora eu quero pregar por crentes espirituais que aqui estão. Aos espirituais se preparem, porque nós vamos fazer uma viagem agora. Vamos tocar a mente e a revelação de Deus. Alguém acredita nisso? Então dê mais um grito de glória a Deus. Porque Deus, ao invés de nos adotar como filhos, Ele nos transforma em filhos. Não seria mais fácil Deus adotar um homem? Porque o filho adotado também é filho, sim ou não? E tem uma nomenclatura às vezes mais bonita do que o filho de natureza. O filho adotado é chamado de filho do coração. Não é uma nomenclatura bonita? É fofo, é carinhoso. Esse aqui é seu filho? É meu filho, mas é filho do coração. Nós adotamos ele. É filho, tem todos os direitos, mas é filho do coração. Você olha e vê que a cor da pele é diferente, não parece com a mãe nem com o pai, porque foi adotado. Deus poderia ter feito isso com a raça humana. Ele poderia ter nos adotado. Não teria ele nenhum tipo de problema, mas não. Deus não exige que o homem seja adotado. Ele exige que o homem nasça de novo. E por que é que ele quer que o homem nasça de novo? Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque o sonho de todo pai é pegar o filho no colo quando ele nasce e mostrar para todo mundo e dizer: é a cara do pai. Sim ou não? Quem já viu isso? Bebê recém-nascido, o pai e a mãe, olha, a cara do pai e a cara da mãe. Tudo mentiroso. Porque todo bebezinho que nasce, nasce com cara de joelho. A criatura é feia quando nasce. Depois que vai tomando forma. Mas o pai e a mãe têm o dom que ninguém tem, porque eles olham e enxergam eles nele. É a alegria de todo pai e de toda mãe. Então Deus, como é pai, quer ter essa alegria também. Ele não quer mostrar para os outros, ele é filho do meu coração, não. Deus quer dizer, ele ou ela nasceram das minhas entranhas também. Todo homem quando nasce, toda mulher quando nasce, ele herda características genéticas do pai e da mãe. Aparências, semelhanças, inclusive semelhanças psicossomáticas. Por exemplo, o pai é músico, o filho ou a filha acabam tendo a mesma vocação do pai e da mãe. O pai é poeta, o filho ou a filha acabam sendo poeta também. O pai é pastor, o filho ou a filha acabam tendo a mesma vocação sacerdotal. Isso são reações psicossomáticas. Os filhos herdam dos pais também esse dom psicossomático. Mas o que eu quero resumir e dizer com tudo isso é que Deus não quer Ele não quis te adotar. Ele queria que quando você nascesse de novo, você herdasse características dele, porque ele é criador do céu e da terra. Ora, se Deus é criador e você é filho dele, Deus quer te dar o mesmo dom que ele tem, porque o filho pode herdar o dom do pai. Eu estou pregando para uma raça de homens e mulheres que, se acreditarem no que eu estou pregando nessa noite, podem romper em fé e podem sair daqui para uma vida sobrenatural de verdade. Você pode não acreditar no que eu vou falar, mas alguns anos atrás era eu que estava sentado no seu lado. Estava sentado no meio da igreja como você está aqui. E todas as vezes que um pregador dizia: Deus vai te levantar, eu ficava em pé e gritava: sou eu. Os meus amigos davam risada de mim. Às vezes eu saía do culto empurrando a minha bicicleta Barra Forte, eu olhava para o céu, passava o avião das 9 e eu dizia para o meu amigo: um dia eu vou estar naquele avião porque o pregador disse que Deus vai levantar alguém. Meu amigo tinha risada e falou: você mora na Vila Tatu, você não tem nada, você não tem onde cair morto, continuar vivo. Mas eu pegava aquela palavra para mim. Sabe por quê? Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Não, você não entendeu nada, eu vou falar de novo. Você não veio do macaco. Você não é descendente de Charles Darwin, que pensava que o homem vinha de um chimpanzé. Você é herdeiro do céu. Você é herdeiro da glória. Você é herdeiro da eternidade. Eu estou pregando para homens e mulheres que, mesmo sendo de carne
carne e osso e pisam com os pés no chão. Se crerem no que eu estou pregando nesta noite, podem colocar a sua face dentro do céu, pisar na terra, mas pensar no céu. Alguém acredita nisso aqui? Então dê um grito para empolgar o coração desse pregador. Oh, meu Deus. Quando Paulo vai escrever o capítulo 2, versículo 9 da primeira epístola aos Coríntios, ele já havia plantado esta igreja anos atrás. Ele já havia plantado esta igreja e dado a ela ensinamentos. A igreja de Corinto foi, sem sombra de dúvida, a igreja mais pentecostal da história. Paulo plantou dezenas de igrejas. Ele plantou igrejas na Galácia, em Tessalônica, em Éfeso, na Frígia, na Panfilha. Ele plantou igrejas em Antioquia. Mas nenhuma das igrejas que ele plantou foram parecidas com a igreja de Corinto. Quer perguntar por quê? Porque quando ele prega na igreja de Corinto, ou quando ele prega na cidade de Corinto, a terceira maior cidade da Grécia Antiga, ele entra naquela terra e ele percebe que os gregos, porque os coríntios são gregos, ele percebe que os gregos tinham deuses e tinha uma mitologia, um conhecimento de que os deuses caminhavam na terra e faziam proezas, como Hércules, Teseu, Hermes, Hera, Afrodite e tantos outros da história mitológica. Então, quando Paulo pregava para eles a existência de um Deus, e que esse Deus foi homem, nascido na terra, e que ele podia fazer sinais e prodígios, as pessoas cobravam dele sinais. Então Paulo, quando planta a igreja de Corinto, parece que ele tira um período muito grande de oração, e Deus o arrebata em espírito e o leva até o terceiro céu. E lá Paulo ouve coisas inefáveis, que mais tarde ele tem dificuldade até de repassar aos homens. Ou seja, enquanto todos os apóstolos tiveram como ensinamento o caminhar diário ao lado de Cristo, Paulo não conseguiu caminhar ao lado de Jesus, porque quando Paulo se converteu, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já estava no céu. Então Deus teve que fazer um ensinamento intensivo a Paulo. Deus marcou com Paulo encontros no céu. Deus arrebatou o espírito do apóstolo São Paulo e deu ensinamentos transcendentais. Deu a ele ensinamentos sobrenaturais. E é claro que quando eu falo sobre isso, isso nos assusta, porque nós somos homens e mulheres de carne e osso. A matéria é física, e a matéria física é colada nesta terra por causa das leis estabelecidas por Deus. Todavia, se a Bíblia Sagrada conta a história de homens que saíram da terra e tocaram o céu, por que isso não pode voltar a acontecer hoje? Se o apóstolo São Paulo viu coisas inefáveis e plantou uma igreja de Corinto, e a esta igreja ele falou sobre dons espirituais. Falou sobre o quê? E ele não falou sobre um dom, sobre dois. Ele falou sobre os dons espirituais, que a Bíblia mostra no número exato de 9. 9 são os dons do Espírito, assim como 9 são os frutos do Espírito. É como se tivéssemos uma laranja com 18 gomos, e temos 9 gomos em frutos e 9 gomos em dons. Os dons são para brilhantar a igreja e para mostrar aos homens que Deus ainda é vivo e é real. Só que os dons estão desaparecendo. Os dons hoje estão minguando. Eu me lembro que nos cultos da minha infância, em cultos como esse, numa reunião como essa, de algumas horas acontecendo, já tínhamos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Tínhamos pessoas levantando, falando em línguas, e do outro lado pessoas interpretando as línguas estranhas. Por que as coisas não acontecem mais assim? Porque nós estamos perdendo a sensibilidade. Que Deus nesta noite desperte a nossa sensibilidade. Talvez a diferença entre um pregador como eu e o nosso bispo e esta geração nova seja essa. Como eu ensinei no início da pregação, se Freud está certo, nós somos fruto daquilo que nós crescemos ouvindo, vemos e sentimos. Eu tive a oportunidade, a graça, a alegria de me converter numa igreja simples, mas possuída pelo Espírito Santo. Os crentes saíam do culto pingando óleo, eles transpiravam azeite. E todas as vezes que 2 ou 3 se reuniam, ou tinha línguas estranhas, ou tinha profecia, ou tinha visões, ou tinham sonhos. Deus fazia as coisas grandes, e isso impregnou na minha vida, e foi isso que me motivou a ser o que sou hoje. É claro que quando eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a entrar nas escolas de teologia, quase roubaram de minha sensibilidade, porque a letra sozinha mata, mas o Espírito vivifica. O que sobra nessa geração agora, faltou na minha geração. O que é que sobra nessa geração, pastor? Conhecimento, oportunidade de estudar, oportunidade de poder ter dinheiro para comprar
comprar livros, bíblias de estudo. O que sobra nesta geração, na nossa faltava. Não sei se o bispo se lembra das nossas bíbliazinhas. Eram sempre capa preta e aqui cor de rosa ou vermelha. Quando a gente conseguia comprar uma Bíblia que era douradinha assim, a alma da gente brilhava. Nós comíamos a Bíblia. Nós não tínhamos dinheiro para comprar a Bíblia que tinha concordância, então nós éramos obrigados a decorar a Bíblia. É por isso que os pregadores mais antigos recitam a Bíblia de cor, enquanto os mais novos mal conseguem lembrar onde está. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque não tem mais habilidade de prestar atenção. Então a nossa geração não tinha cultura, mas nossa geração tinha oração. Vou falar de novo. A nossa geração não tinha dinheiro para ir para as grandes universidades. Os instrumentos das nossas igrejas não eram bonitos como dessa igreja aqui. Não havia instrumentos como esse, nem como esse. Nossos cultos eram movidos a pandeira e sanfona. Oh meu Deus do céu, que coisa bela. E os hinos eram aqueles hinos de fogo, porque uma sanfona só sabe ser tocada quando ela chora. E o pandeiro arranca a gente do banco. O tempo foi passando, a igreja foi se modernizando. Hoje nós temos até músicas românticas na igreja. A pessoa sai do nossa, eu chorei tanto naquele louvor, mas você vai ver, não tem Deus na música. Mas a pessoa se lembra que ela foi traída, ela se lembra que foi azarada pelo rapaz, que brigou com o namorado pelo WhatsApp e desaba num choro na igreja. E alguém pensa que ela está cheia do Espírito Santo, está nada, está com depressão profunda. Não, pastor, eu sou uma pessoa sensível, eu choro no culto. Querido, você chora até na frente da televisão assistindo o Titanic, ué. Toda vez que o Leonardo DiCaprio afunda com aquela boquinha, a sua senhora tem um colapso nervoso. As pessoas choram, pastor, porque as músicas são. Pode ver que mudaram até os nomes. Nós temos cantores que são cantores de adoração e cantores de música pentecostal. Que desgraça é essa? A música pentecostal não é adoração. A música da harpa não é adoração. Os hinos não são de adoração. Então por que alguns cantores se intitulam, não, eu sou cantor de adoração, e você é cantor de música pentecostal? Pelo amor de Deus, eles tentam nos igualar ou nos separar por causa desses pensamentos. O que faz uma música ser sacra não é o ritmo dela. O que faz uma música ser ungida não é a batida do tambor ou o passar da corda do violino, não. O que faz uma música ser diferente é o vaso que está interpretando ela. O que toca o nosso coração não é a voz bonita, porque em quantos cultos você já foi, que vieram aqueles cantores, cantoras de nome que cantam e nos encantam, e as pessoas tiram foto, e as cantoras jogam o cabelo para a esquerda, jogam para a direita, a gente tira foto, elas nem cantam, puxa o primeiro refrão e põe o microfone assim. A igreja canta, todo mundo bate palma, mas você não vê lágrimas nos olhos, você não vê cura divina, você não vê batismo com o Espírito Santo. Em compensação, quantos crentezinhos que mal sabem cantar afinado. Você já viu no culto que falta o cantor, falta o pregador, falta o músico, e o irmãozinho agarra o microfone e começa a cantar tudo desatonado, e de repente Deus desce na igreja e as pessoas são tocadas. O que faz a diferença na música não é o ritmo dela, é a unção que está sobre aquele. Se Freud está correto, tudo que você viu, ouviu e sentiu nesses últimos 7 anos de igreja é o resultado do que esse pastor está vendo aqui agora. Se você for pregar em uma igreja e ver as pessoas frias, quietas, sem fervor algum, não espanque-as como eu já fiz, porque elas nasceram assim. Tudo que elas viram, ouviram e sentiram foi isso. Mas se você também for em uma igreja ver um crente chorando, pulando, batendo o pé no chão, também não critique, porque esse nasceu em uma igreja onde o que ele viu, ouviu e sentiu moldou a alma dele daquele jeito. A geração mais nova parece ter vergonha de adoração verdadeira. Parece que eles não querem ver as pessoas gritarem, pularem, rodar debaixo do banco. Não, pastor, para que tudo isso? Pastor, nós temos que ter equilíbrio. Ei, equilíbrio não é sinônimo de inteligência emocional. O equilíbrio que nós estamos falando aqui nada tem a ver com a presença do Espírito de Deus. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele diz assim: olha, vou explicar para vocês que depois que eu plantei esta igreja com todos os dons do Espírito, fazendo um olhar por ela agora, eu descobri que existem 2 grupos aqui. Um desses grupos Deus gosta deles, mas o outro Deus ama. Ai, Jesus. Paulo diz assim: Deus gosta
gosta desta igreja de Corinto, como ela está, mas tem alguns aqui que Deus ama. E Paulo diz: vou explicar quem são esses que Deus ama. Esses que Deus ama são esquizofrênicos. Esses que Deus ama são loucos, são desequilibrados. Pastor, isso não está escrito na Bíblia, tá? Mas está escrito de outra forma. A psicologia diz que toda mente normal, todo ser humano tem a sua psique saudável. A mente humana, ela é sustentada por 3 pés, é um tripé que sustenta a mente humana. Todo ser humano normal só vê o que todo ser humano normal vê. Todo ser humano normal só ouve o que todo ser humano normal ouve. E todo ser humano normal só sente o que todo ser humano normal sente. A ciência diz: quando tem uma pessoa que está ouvindo vozes, manda internar porque está louco, é esquizofrênico. Se tem alguém que está tendo visão, vendo vultos, a ciência diz: trata até com Rivotril, porque a pessoa está com um problema na mente dela, porque ela está vendo aquilo que ninguém está vendo. E se está um calor lascado lá fora, todo mundo de camiseta regata, uma pessoa está com roupa de lã, alguém manda internar porque aquela pessoa está doente, está com febre, porque ela está sentindo o que ninguém está sentindo. Então a ciência mostra que a mente humana, para ser uma mente saudável, para ser uma pessoa normal, você tem que ver o que todas as pessoas veem, você tem que sentir o que todas as pessoas sentem, e você tem que ouvir o que todas as pessoas ouvem. Mas quando acontece de uma pessoa ter um desses defeitos na sua mente, todos os seres humanos isolam tal pessoa e dizem assim: essa pessoa, ela é louca, ela é esquizofrênica. E Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, olha o que ele diz: Deus gosta de todo mundo, mas Deus ama os esquizofrênicos. Olha o que ele diz: aquilo que os olhos não viram. Meu Deus! É o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Quando Deus fez a raça humana, Deus deu à raça humana 5 presentes. Quantos presentes eu disse? A ciência chama esses presentes de dons, sentidos. Deus deu ao homem 5 sentidos, são eles: visão, audição, olfato, paladar e tato. 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Todos os que estão aqui têm isso. Quando um ser humano nasce com uma anomalia, ou acontece uma tragédia, e perde um dos sentidos, os outros 4 ficam aguçados. O cego, que ele perdeu na visão, sobra para ele no olfato. Quando alguém perde a audição, sobra para ele na percepção do tato. Então, Deus é um ser extremamente belo. Agora olhe para mim, te dar alguns segredos espirituais. Esses dons, Deus não deu para todas as criaturas que Ele fez. Deus fez 3 tipos de criaturas no universo. Fez os anjos, os animais irracionais e o homem. Os anjos, poderosos como são, e eu os respeito, sei que estão aqui agora, e eu espero que nenhum deles coloque uma espada no meu pescoço, porque eu vou ensinar vocês agora. Por todo o poder que os anjos têm, tem coisas que Deus deu a mim e a você, que não deu a eles. Anjo não tem paladar. Pergunte por quê? Porque ele não precisa comer. Porque ele não tem matéria. Ele é espírito. Se ele é espírito, ele não sente gosto. Anjo não tem olfato. Porque ele não precisa respirar. Ele não precisa de pulmão.
Porque a própria palavra espírito vem do grego ruach, e ruach é sopro ou hálito. Quando Deus fez os anjos, Deus deu a eles poderes, mas não deu os poderes que deu ao homem. Deus deu a nós, seres humanos, criaturas feitas de matéria, talentos que não deu ao mundo espiritual. E talvez por isso o diabo nos odeie tanto. Você nunca percebeu que o diabo te persegue demais? Você nunca falou assim: por que o diabo não gosta de mim? Eu não faço nada, eu não prego, não canto, eu olho no espelho, eu não sei se eu estou de frente ou de costas, de tão feio que eu sou. E por que tudo na minha vida trava? Alguém já fez essa pergunta? Por que o diabo não gosta de você? Pergunte para mim: por que o diabo não gosta de mim, pastor? Porque Deus te fez melhor do que ele. Os anjos, por mais poderosos que são, foram feitos primeiros do que nós. Quando Deus os fez, Deus chamou os anjos e disse assim: vou dar para vocês uma nova missão. Anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Por mais poderosos que eles são, eles existem agora para te proteger. O diabo te odeia porque Deus fez para você o que não fez para ele. Pergunte o quê? Eu preguei a vida inteira errado, porque como bom assembleiano eu era um bom papagaio, né? Tudo que eu ouvia eu decorava e falava. Quantas vezes eu ouvi falar do reino das trevas? Quem já ouviu falar do reino das trevas? O reino é um potentado. E quando nós falamos reino das trevas, nós estamos dando ao diabo um poder que ele não tem. Só existem dois reinos: o reino dos céus e o reino da terra. E o reino da terra, pelo diabo ter entrado aqui e atrapalhado tudo, Deus resolveu trazer o céu para a terra. Quando Jesus entrou aqui, ele disse: eis que eu vos trago o reino dos céus. Eu trago o reino dos céus e planto ele aqui nessa terra. A ira do diabo é que o lugar onde ele mora, ou deveria morar, que é o inferno, que todas as pessoas chamam de reino, que na verdade não é reino, é um purgueiro. Por mais poderoso que seja Satanás, nem a chave do inferno ele tem mais. Porque quando Jesus ressuscitou, foi lá e tomou a chave do inferno. Ou seja, nem a chave da casa dele ele tem mais. O diabo é um miserável sem teto, é um miserável sem camisa, é um miserável que não tem família, por isso quer destruir a sua. O problema do ser humano, o medo que nós sentimos do diabo, é porque nós não sabemos quem somos de verdade. Se você soubesse quem você era de verdade, você nunca mais ia dormir no escuro, ou nunca mais ia ter medo do escuro, nunca mais ia passar perto de um cemitério e fazer o sinal da cruz, porque tem crente que de vez em quando esquece. Você nunca mais ia passar perto daquela encruzilhada, ia ficar morrendo de medo, travar o queixo, vai falar Jesus sai Genésio, de tanto medo que tem. Deixa eu te falar de encruzilhada. Quem já passou perto de encruzilhada aqui? O que tinha lá na encruzilhada? Fala aí para mim, desenha para mim a oferenda. Farofa, frango, champanhe, pinga, fruta, dinheiro, cigarro, charuto, azeite, dendê, pimenta. Pois bem, olha aí, já vi que todo mundo aqui já viu essas desgraças. Pipoca, olha para mim. As pessoas que vão e fazem essas oferendas para quem? Para o diabo. O diabo recebe essas oferendas porque ele pensa que ele é um Deus. Porque assim como Deus recebia oferendas no Velho Testamento, ele tenta fazer a mesma coisa. Só que o diabo pede só coisa boa nas oferendas. Já viram ou não? Ninguém põe uma caixinha de caldo quinoa lá. Manda um frango assado. Não é assim? A farofa, ninguém põe farinha normal, faz uma farofa toda trabalhadinha. O diabo recebe o melhor que tem. A pessoa vai, faz o sacrifício assim: ó, grande, estou aqui para realizar o meu sacrifício, e entrega. Quando entrega, os demônios que estão ali perto chamam Lúcifer e dizem assim: ó, grande Lúcifer, rei das trevas, olha a sua oferenda, tudo para você. E Lúcifer se sente a última bolachinha do saquinho. Aí quando ele está se sentindo, a ficha dele cai. Pergunte: que ficha? Que ele fica olhando para aquele sacrifício
Ele olha com os olhos e lambe com a testa. Porque ele não sabe que cheiro tem o frango. Aleluia! Ele vai tentar pegar a comida, não dá conta, porque o corpo dele é etéreo. Etéreo é translúcido, é espírito. Ele vai tentar pegar, a mão dele atravessa. Ele não consegue tocar um grão daquela farinha. Ou seja, ele tem inveja de nós, por isso que ele pede o melhor que tem. Só que na hora de pegar, ele não consegue pegar nada para ele. Aí vem uma frustração pior. Pergunte por quê? Porque de repente, eis que surge naquele sacrifício uma formiguinha. E a formiguinha vai lá. Uma criaturinha que não vale nada, que você pisa e destrói ela. Ela põe um grãozinho da farofa nas costas e vai embora. O sacrifício não era para ela, era para o diabo. O diabo vai tentar pegar o grãozinho da formiga e não consegue. Porque aquela formiguinha tem mais poder do que ele. Isso não te tocou? Eu vou aumentar. Calma. Sai a formiga. Vem o cachorro lazarento, cheio de sarna, abandonado, tadinho, só tem pele e osso a criatura. Todo mundo chuta, todo mundo xinga, manda embora. Aí o criaturinha, aquele cachorrinho, chega perto do frango e abocanha o frango e vai levando embora. Meu Deus! E o diabo até grita: isso é meu, devolve. Aquele cachorrinho que ninguém dá nada por ele tem mais poder do que o diabo, porque sente gosto. Mas você quer ver ficar irado de verdade? Pergunte, diga para mim: eu quero, pastor. Daqui a pouco chega aquele bêbado, chega aquele cidadão amarrado com uma manguaça. Ele capta aquele litrão que está lá, abre e vira no gogó. Só que esse bêbado foi expulso de casa. Ninguém quer conversar perto dele. As pessoas chutam no meio da rua, dorme debaixo da ponte. Não vale uma cibalena. Só que ele é mais poderoso do que o diabo, porque ele bebe aquela cachaça. O diabo te odeia, porque quando Deus te fez, Deus não te fez como fez ele. Os anjos foram feitos com um sopro divino. Os animais foram feitos com a voz de Deus. Deus gritando na terra: fabrique os animais. Quando Deus foi fazer a minha e você, ele desceu da nuvem. Ele cravou a mão no barro. Ele fez o homem com a sua mão. Ah, meu Deus. Segura aí. Eu vou liberar uma palavra agora que é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. Tomara que você consiga subir comigo no conhecimento. O diabo te odeia porque você é a única criatura do mundo que carrega no seu corpo a impressão digital da mão de Deus. Pastor, isso é maluquice? Não. Se Deus fez o homem com a sua mão, a mão de Deus, a marca de Deus, a impressão digital de Deus está em mim. Por isso, nada pode te tocar. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não é normal. Vou chamar nesta noite essas histórias e este culto com esta mensagem expositiva, expansiva e alegre. Toque a sua alma. Homens e mulheres que entraram para a história do cristianismo pós-Bíblia foram homens e mulheres que tatearam o mundo invisível. O que falar de Smith Wigglesworth? O irmão Smith Wigglesworth, um americano, era casado com uma mulher arretada. A esposa dele era pregadora e ele não tinha boca para nada. A esposa dele se tornou pregadora americana e ele era o motorista dela. Já pensou que coisa bela? A unção estava sobre ela e ele era só motorista. Um dia a mulher dele adoeceu e ela tinha um convite. Ele foi bater no quarto e disse: meu amor, está na hora de ir para o culto. Ela disse: não posso ir porque eu estou doente. Ele disse: então o que a gente faz? Ela disse: vai você e prega no meu lugar. Ele disse: não, pregador aqui é você. Ele falou assim: seja homem. Você me viu pregar trocentas vezes, não consegue repetir a minha pregação? Vai lá. E ele foi. Chegou no culto, ele foi pregar, não saía nada, travou tudo. Não tinha habilidade com o povo, começou a falar, foi se
foi se atrapalhando na pregação, ele abaixou a cabeça e falou: Deus, tem piedade de mim, que eu estou passando uma vergonha da minha vida. Quando entrou uma mulher desesperada dentro do culto, com uma criancinha no colo que estava morta. E ela diz: a minha criança morreu. Levaram para ele. Ele pegou a criança no colo, porque era o pregador, era convidado. Ele olhou para o céu e disse: Deus, pregar eu não sei, mas orar eu sei. Levantou a criança e começou a orar. Orou por 4 horas. E a criança ressuscitou. O livro dele você pode baixar pela internet. É o Apóstolo da Fé. O ministério de Smith Wigglesworth trouxe do mundo dos mortos mais de 40 ex-defuntos. Não conseguia pregar nada, mas orava e as pessoas ressuscitavam. Explica isso. Nós não precisamos ter inveja de ninguém nos santos ministérios. A cada um Deus deu uma habilidade. A mim Deus deu a habilidade de contar histórias. A outra Deus deu a habilidade de curar os enfermos. A outra a habilidade de cantar. Há um espaço para você no reino. Existem dons que Deus nunca revelou a ninguém, porque ninguém teve coragem de descer até o fundo do rio. O rio do avivamento de Deus é profundo demais. Não nasceu um ser humano ainda que tenha fôlego suficiente para descer às profundezas da revelação de Deus e descobrir as coisas fantásticas que existem no reino eterno do Criador. Deus está procurando alguém nesta noite. Por que será que aqui nessa noite Deus me deu esta palavra? Essa palavra não é dada à toa. Tem alguém aqui que está cansado de um cristianismo só de conversa fiada. Chega de um cristianismo de falastrões que só falam e nada acontece. Se Deus usou no passado, a minha Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Se Deus usou ontem, Ele pode usar hoje. Alguém acredita nisso? Então levante a mão direita para o céu. Agarre o ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Sacode a pessoa até ela ficar irritada. Tira ela do lugar. Diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, sacode ela. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fome, para sacudir os seus desejos espirituais, para sacudir a sua curiosidade. Deus quer te levantar nesta noite. Busque. Não desista. A minha geração está indo embora. A minha geração está cansada. Os velhos pais em quem eu me espelhei já estão parados. Os que se levantaram durante a minha geração, alguns tombaram. Eu não vejo uma geração nova vindo. Eu não estou falando de falar bonito, porque falar bonito qualquer um fala. Eu não estou falando de pessoas que têm a Bíblia dentro da cabeça, conhecimento, retórica, dialética, homilética, nada disso. Eu estou falando de pessoas que têm um paixão. Que quando lê um texto da Bíblia, chora, porque sabe que aquilo foi real. E quando lê Jesus dizer assim: se vocês crerem no que eu estou falando, vocês farão as obras que eu faço, e farão outras ainda maiores. É bíblico. Curai os enfermos, expulsai os demônios. É bíblico. O Senhor fez promessas para nós. E por que nós não conseguimos mais alcançar essas promessas? Não alcançamos porque a igreja deixou há muito tempo de ser um reduto de santos. Passou a se tornar uma casa de pessoas bonitinhas, importantezinhas e religiosas. Se Deus quisesse uma igreja bonitinha, Ele não precisava ter feito uma igreja, era só deixar a maçonaria. Que os maçons são perfeitinhos, homens e mulheres de bem na sociedade, cheios de dinheiro ainda. Deus não quer uma igreja cheia de filantropia, senão Ele não teria aberto a igreja, teria dado asas ao Lions Club e ao Rotary Club. Igreja não é teatro.
onde os soldados que enfrentaram o inimigo de verdade no campo de batalha real, que é lá fora, entram aqui dentro em busca de munição e cura para voltar lá fora e enfrentar o demônio de verdade. Eu estou cansado de ouvir pregadores que só sabem bater. E bater em pregadores, bater em pastores, em ministérios. E a igreja vai na ala deles gritando: isso, fala Deus. Como se o que está falando fosse perfeito demais. Sujos que falam de mal lavados. Não consigo entender, as igrejas não terem pregação, não terem palavra, não terem inspiração para pregar. Não consigo entender as pessoas não amarem mais a palavra, a Bíblia, nem para carregar a Bíblia carregam mais. A Bíblia não é só um livro, a Bíblia é uma identidade. Para esse livro chegar na nossa mão, muita gente teve que morrer. Homens e mulheres que traziam o céu para a terra. Gente que quando falava as montanhas tremiam. Nas suas veias corre o sangue de profetas. Nas suas veias corre o sangue dos apóstolos. Se Jesus te chamou para o santo ministério, tenho certeza absoluta que Ele não te chamou para você fazer número. Não, pastor, eu sou só um membro de banco. Ah, minha velha pregação. Membro de banco é verniz, prego, tinta, madeira, plástico, isopor. Você não é membro de banco. Você é membro do corpo de Cristo. E cada membro tem uma função específica. Só que quando eu era garoto, me ensinava a buscar. Me diziam que eu tinha um talento. E eu tinha que desenterrar esse talento. Que eu tinha que reencontrar a minha história. Que eu tinha que caminhar pelo tapete da revelação. Diziam que se eu quisesse eu poderia ver o céu pelo lado de dentro. E eu acreditei nessas histórias. E o céu se fez real sobre a minha vida. Deus não quer que você saia daqui do jeito que você entrou nessa noite. Deus quer que você, ao sair daqui hoje, reflita sobre a sua história e veja o seu nível de conhecimento espiritual. Servir a Deus é como começar no jardim de infância e você pode ir até um mestrado, doutorado nos seus conhecimentos. Por que será que a maioria de nós prefere a zona do conforto e ficarmos lá como os crentes carnais que não se envolvem? Por que temos tantas dificuldades em buscar os conhecimentos e a glória do Senhor, se a receita é tão antiga quanto antiga é a Bíblia? Aleluia. O que é que eu tenho que você não tem? Ah, pastor, o senhor tem conhecimento. Por que eu tenho conhecimento? Porque eu estudei. Eu gastei a minha juventude lendo. Eu buscava, eu tinha referência, eu sabia o que eu queria. Eu sabia que lá fora não tinha um mundo para mim, porque os meus pais me ensinaram que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Os meus velhos pais me ensinaram que existem dois mundos, fora de Cristo e com Cristo. E eu deveria me espelhar naqueles que estavam em Cristo. A igreja não pode ser transformada pelo mundo. É a igreja quem tem que transformar o mundo. O mundo está cansado de pastores que só falam. Eles querem ver. Eles querem uma igreja que opere com sinais, prodígios e maravilhas. Paulo, quando chegou na cidade de Éfeso, encontrou 12 crentes, Atos 19. Ao encontrar 12 crentes, ele fez uma única pergunta a eles: vocês conhecem o Espírito Santo? Quanta semelhança conosco, né? Quando a gente encontra outro crente, a primeira coisa que a gente pergunta é: de que igreja você é? Ah, eu sou da mesma igreja que você. Não, qual é a sua convenção? Qual é o costume da sua igreja? A briga já começa na saudação: a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor não, a paz de Deus. Paulo olhou para aqueles crentes e não perguntou nada para eles de igreja, de convenção. Ele olhou para eles e perguntou: vocês conhecem o Espírito Santo? Sabe por que ele fez essa pergunta? Leia depois Atos 19. A cidade de Éfeso era tomada por demônios. O templo da deusa Diana estava lá estabelecido. 800 prostitutas, sacerdotisas, cercavam o santuário da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
Havia um centro de feitiçaria e toda a Ásia descia para aquela cidade por causa da feitiçaria. E Paulo vai pregar nesse lugar e percebe o ambiente. Ele percebe que a terra é tomada por demônios. E então ele começa a orar pela cidade até que ele encontra crentes. A pergunta de Paulo deve ter sido essa: se essa cidade tem crentes, por que o diabo manda aqui? Aí Paulo fez a pergunta para eles: conhecem o Espírito Santo? E eles disseram: nós nunca nem ouvimos que existe tal Espírito. Eu imagino Paulo dando uma gargalhada, dizendo: descobri por que o diabo manda aqui. Não está faltando igreja, porque igreja tem. Está faltando igreja que tenha o Espírito Santo. E a primeira coisa que Paulo fez foi: vocês querem receber? Eles falaram: queremos. Era tão urgente que Paulo não esperou eles ir para a igreja. Paulo disse: dobre o joelho aqui. Foi no meio da rua. E a Bíblia diz: e Paulo, colocando a mão sobre os 12, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Do capítulo 19 para frente, você vai ver o poder de Deus acontecendo, que a Bíblia diz: e os feiticeiros da cidade pegavam seus livros de encantamento e as fórmulas e queimavam no meio da rua, porque viram em Paulo um Deus maior do que todos os deuses que operavam naquele ambiente. A minha fé nesta noite é que todos que sairão por aquela porta sairão possuídos por uma unção diferente. Possa ser que alguns não acreditem, mas isso é natural, porque tem pessoas que não estão aptas e não conseguem subir comigo nesse nível. Mas tem algumas pessoas aqui que estão tocando o céu comigo. Eu disse a vocês agora há pouco que Deus deu ao homem 5 sentidos. 5 sentidos naturais. Para que são esses sentidos? Deus deu ao homem os 5 sentidos para que o mundo físico fosse real para o homem. Eu só consigo sentir a densidade desse vidro por causa do tato. Eu só consigo enxergar a cor da sua roupa por causa da minha visão. Eu só sinto o cheiro do perfume do pastor que me abraçou por causa do meu olfato. E assim por diante. Eu ouço vocês por causa dos meus ouvidos. Então, os 5 sentidos que Deus deu ao homem é para que o mundo físico, o mundo material, seja real para ele. Amém, igreja? Então, memorize comigo e diga assim: o mundo físico é percebido pelos 5 sentidos. Então diga: os 5 sentidos fazem o mundo físico ser real para mim. Agora respire fundo. Existe uma raça para quem Deus deu um presente a mais. Se todos os seres humanos têm 5 sentidos, eu estou pregando para seres humanos que têm um sentido a mais. Glória a Deus! Aleluia! Eu vou me atrever, vou chamar de 6º sentido. Aleluia! Você já deve ter ouvido falar disso. O que é o 6º sentido? O 6º sentido é quando uma pessoa é sensitiva. Palavras como essa, sensitiva, misticismo, o espiritismo, kardecismo, feiticeiros, tomaram posse dessas palavras. E quando um crente fala disso, ele só falta fazer o sinal da cruz. Diz: meu Deus, o pastor está entrando pelo lado do espiritismo. Não, o original somos nós. Eles são os imitadores. Vou repetir: a unção original é da igreja. O diabo é que imita. Quem já assistiu minha pregação? Eu tenho uma pregação onde eu falo sobre a diferença entre o poder de Deus e o poder do diabo. Na internet, se você entrar lá, você vai encontrar, onde eu falo de um grande líder do Brasil, de uma grande igreja, que botou no blog dele 2 cultos paralelos: um culto pentecostal e um terreiro de macumba. E ele fazia pergunta: que diferença tem? Porque na igreja pentecostal os crentes dançam e rodam, no terreiro de macumba também. Ele põe uma outra imagem, os crentes falando em línguas e os feiticeiros falando em línguas também. Aí ele diz assim: que diferença tem entre a igreja pentecostal e o terreiro de macumba? Me deu uma raiva, porque o culto que ele colocou era um culto que eu estava pregando ainda. Aí eu fiz uma resposta para ele à luz da Bíblia, e eu comecei a pregação dizendo assim: quando Moisés foi encarar os magos do Egito, Moisés jogou uma vara no chão e a vara virou cobra. Os magos jogaram a vara deles no chão e virou cobra também. Qual a diferença? Pergunte para mim: qual a diferença, pastor?
A diferença é que a cobra de Moisés foi lá e engoliu a deles. A diferença é que a de Deus permanece e prevalece. O diabo tenta nos imitar. Só que eles não têm vergonha de buscar o Deus deles. E nós, crentes pentecostais, estamos perdendo a habilidade de orarmos em voz alta, de falarmos em línguas. Você percebeu que nós trocamos os glórias a Deus por aplausos? As igrejas antigamente não batiam palma, lembra disso, bispo? As igrejas não batiam palma. Por quê? Não precisava. Era barulho do começo ao fim. Oh, glória a Deus! Uma vez eu cheguei no irmão Ovídio Ramos, aquele presbítero que eu falei para vocês, e falei assim: irmão Ovídio, por que os crentes da nossa igreja não batem palma? Ele estava com a perna cruzada, ele olhou para o céu, ficou uns 2 minutinhos de olho fechado, ele olhou para mim e disse assim: nós da Assembleia não bate palma, porque nós é medroso. Ele falou: porque está escrito na Bíblia, louvai o Senhor com palma. Então não é pecado bater palma não, mas nós é medroso. Eu falei: nós é medroso por quê, irmão Vítor? Nós é medroso porque a gente tem medo da palma ir para a pessoa errada. Eu falei: explica. Eu explico. Quando é que as igrejas batem palma? É quando o pregador fala uma coisa bonita. Então, as pessoas estão dando palma para o pregador, pela performance do pregador, pela inteligência do pregador, ou para o Deus que está usando ele? Quando é que as pessoas batem palma para o cantor? É quando termina de cantar. Então calma aí, a igreja está batendo palma para o Deus que acabou de usar o cantor, ou pela apresentação do cantor? Olha o que esse velho analfabeto falou para mim. Aí ele falou para mim: sabe o que a gente faz na dúvida? A gente não bate palma, a gente dá glória a Deus. E eu falei: por que, irmão? Ele falou: porque glória a Deus não tem como errar. Não tem outro, só tem ele. A gente dá glória aqui, ele recebe lá, e de lá ele manda glória para cá, tá tudo bem. Ai, meu Deus do céu. E ele encerrou a sentença falando assim: tem mais uma coisa. Quando a gente bate palma, a gente esquenta a mão, não é? Mas quando a gente dá glória a Deus, a gente esquenta o coração da gente. Deixa eu te dar um incentivo nesta noite. Não deixe nada te calar. O seu culto pode ser racional, mas não deixe de ser frio e metódico. Se você passar mais que 5 minutos sem o irmãozinho do seu lado dando glória a Deus, cutuca ele. Eu tenho pena de alguns crentes que vêm para o culto tão empolgado, animado, vem e falam: é hoje que a glória vai descer. Aí você senta perto dessa criatura que está do seu lado e faz a esperar assim: a paz do Senhor. A pessoa responde assim: Nhô. Mata a gente, infeliz. Já aconteceu com alguém? Você está todo empolgado: ô glória, o irmão olha para você, vai intimidando a gente. E a gente vai acabando ficando quieto na igreja, perdoando os outros. Só que tem um problema: quando você está doente, esse da cara feia não vai te visitar. Quando você precisa de um milagre, está faltando alguma coisa na sua casa, ele não vai te dar. Então quando você está aqui dentro, esquece quem está à esquerda, à direita, e adore aquele que fez o seu. Provoque Deus. Eu encerro esta pregação dando este último conselho: provoque o céu. Traz o céu para a terra. Traz o céu para dentro da sua casa. Traz o céu para dentro do seu carro quando você sair daqui. É um desafio. Faz o teste. Se você sentar perto de um crente gelado, meu Deus, que desgraça. Se ficar mais 5 minutos aí, você pega um resfriado de tão gelado que a pessoa é. Mas se você sentar perto de um canela de fogo também, se ficar muito tempo perto dele, o fogo pega mais rápido do que o gelo. Agora, não deixe de adorar. Não podemos perder a nossa essência. Abraão foi vencendo, dando glória a Deus. Herodes morreu comido de bicho, porque não dava glória a Deus. Glória a Deus é a nossa marca. Pastor, eu fazia isso quando eu era uma pessoa sem cultura.
quando eu era um crente infantil na fé, mas agora, pastor, eu sou uma pessoa estudada, eu sou uma pessoa agora mais comedida. Vai mentir para o diabo. Isso é conversa para boi dormir, ou desculpa de quem se perdeu no meio dos pecados. Não, pastor, veja só, eu gritava quando eu era uma criancinha na fé. Aí, você está me chamando o quê? De moleque? Eu me comunico. Eu consigo me comunicar em 3 idiomas. Tá bom para você? Eu escrevi 21 livros e uma enciclopédia de 750 páginas sobre a Bíblia. Tá bom para você? Eu domino muito bem o vernáculo da língua portuguesa. Eu tenho 5 formaturas só em teologia e um mestrado em alta teologia nos Estados Unidos da América. Tá bom para você? Eu sou deputado federal. Eu ponho minha mão na cabeça do presidente da República para orar por ele. Sou uma pessoa que tem cultura. Vou para os debates de televisão, você já me viu nos debates. Engulo todo mundo. Deixo eles desequilibrados. Primeiro, porque tem um equilíbrio da fé. Segundo, porque tem uma sabedoria do Espírito. E terceiro, porque sou preparado para o debate. Só que você está me vendo aqui o que eu sou de verdade. É isso aqui que eu sou. Quando Jesus me pega, eu grito, pulo, falo em línguas estranhas e ninguém tem nada a ver com isso. Porque eu sei que avivamento não é uma coisa louca, não é uma coisa de mente duvidosa. Avivamento não é uma questão de mente que está com problema de reações psicossomáticas do seu cérebro doentio, não. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Eu não grito porque eu quero, eu grito porque há alguém dentro de mim que diz assim: dá glória ao Eterno, dá glória ao Eterno. Vós sois templo do Espírito Santo. Tem alguém que é templo do Espírito Santo aqui? Então deixa eu terminar te dizendo assim: você já viu algum crente no culto ficar dizendo glória ao Espírito Santo? Já viu, não? É raro, né? A gente escuta o crente dar glória a quem? Glória a Deus, glória a Jesus. Mas e glória ao Espírito Santo? Glória ao Espírito Santo. Aí agora deu porque mexi. Mas por que a gente não dá glória ao Espírito Santo? Pergunte para mim, por que não, pastor? Porque ele não faz questão. Ele está dentro de nós. É ele que nos motiva a dar glória a Deus. É ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É ele que, enquanto eu prego, toca o seu coração nessa noite. E é ele que mandou eu encerrar esta mensagem te fazendo a seguinte promessa: vou mudar a sua vida. Vou mudar o seu ministério. Porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para a sua vida nessa noite. Você crê nisso? Fique de pé, por gentileza. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Eu quero convidar primeiro aqueles crentes que são como eu, que nasceram no meio do fogo e que no meio da caminhada, devido a um acidente espiritual, uma tragédia, uma perseguição, uma luta, acabou perdendo a sensibilidade. Às vezes você senta na igreja assim: meu Deus, era para eu estar tão longe, era para eu ser pastor, cantor, e olha onde eu estou. Se você tiver coragem de admitir isso e vir aqui perto de mim, eu vou orar por você. Isso. Vamos chorando mesmo. Do jeito que você está. A nossa vida é assim, a gente passa por altos e baixos. Tem dias que nós estamos brilhando como o sol. Em compensação, tem dias que nós somos como o céu nublado. Tem dias que estamos no verão. Em outros estamos no inverno. E o que importa é que com todas as dificuldades você está aqui. Incline a sua cabeça. Você tem certeza que vai perder essa chance?
Pastor, mas se eu for aí, o que vão falar de mim? Vão falar que eu me perdi, pastor. Vão falar que... Quem fala que você não paga as suas contas? Mas se você resolver dar um passo de fé, quebrar o orgulho, Deus pode te devolver hoje tudo que foi roubado. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, essa tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão à noite ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminho. Nunca vi uma outra assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminho. Nunca vi uma outra assim. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A noiva te adora. Vou fazer o segundo convite. Santo, te adoramos. Será que tem alguém que gostaria de ter um renovo, além desses que vieram? Alguém que precisa de um despertamento? Alguém que precisa de um toque? Que acredita que Deus pode derramar sobre a sua vida o dom da palavra? Alguém que se candidata a ser usado? Se você quiser, venha. Chegue perto de nós. E a igreja de olhos fechados. Venha. Venha. Venha, eu estou te esperando. Ah, meu Deus, eu quero voltar ao início de tudo, meu Pai. Oh, meu Deus. Há muito tempo eu não sinto, Senhor, esta paixão. Há muito tempo eu não sinto, Senhor, o coração contrito. Como eu estou sentindo aqui, as pessoas estão chorando compulsivamente. Estou orando por profetas, meu Pai. Gente que passou pelo vale da sombra e da morte e hoje estão ressuscitando nesse corpo. Traz o céu sobre essa igreja, meu Pai. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Namassui, cantrevelessui, candaramacharada. Terloim, telomantrevelessui, candorobastarabacharabacana. Abre o céu sobre este lugar, meu Deus, e faz cair sobre nós agora uma
uma unção forte do seu Espírito. Que o Espírito Santo comece a passear no nosso meio. Que Ele comece a quebrar o arco e a cortar a lança, arrebentar os corações que são de pedra e colocar um coração de carne. Que o Santo Espírito traga sobre nós o mover da sua glória nesta noite. Que neste momento, Senhor, os seus filhos possam ser tocados e tomados pela sua presença. Os que foram, Senhor, batizados com o Espírito Santo, renova eles nesta hora. Os que nunca falaram em línguas, batiza eles com o Espírito Santo agora. Distribui, Senhor, os dons do Espírito, porque quem já pisou no lugar santo, ó Deus, em outro lugar não pode viver. De pé. Mas que estão de pé, levante as duas mãos para o céu, os olhos fechados. Receba o toque da mão de Deus esta noite. Peço que tua presença aumente. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não pode viver. Cadê os pentecostais que sabem adorar? Adore com a sua boca aberta. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha frente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais quem é o Senhor. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais quem é. Solte a voz. Já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Senhor, tu és santo. Traz o céu sobre essa igreja. Derrama sobre os seus filhos a unção do Espírito que aqui pregou. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, desça sobre Itapevi nesta noite.
mão direita para o céu comigo. E diga em nome de Jesus. Todos os demônios que roubaram a minha fé, que esfriaram o meu fervor, que roubaram os dons do Espírito, e eu ordeno, venha para a palma da minha mão. Fecha a sua mão. Vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Aí você vai abraçar pelo menos 3 pessoas e vai dizer a eles aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus reservou para a sua vida. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, esta igreja vai crescer a 100 por 1. 2,5, esta cidade será chamada de terra do avivamento. 3, joga no chão, pisa em cima. Abraça, abraça, aplaudiu? Quem pode aplaudir que grita? Quem pode aplaudir que pega o pulo pra cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Amém, igreja? Puxa a barriga, escuta o peito. Olhe nos olhos do irmão que está do seu lado. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dele. Diga para ele, você entendeu? Diga, aquilo que ninguém ainda viu, que ninguém ouviu e que ninguém sentiu, é o que Deus está reservando para você. Você crê nisso? Mais uma salva de palmas.